eu já falei que para mim é uma honra ver essa cidade crescer assim, né? Sabendo que eu fui um dos primeiros, teve bastante gente antes, né? Mas já há esse tempo que eu cheguei, eu me sinto orgulhoso de ser Arroio Quiltense. Aliás, os primeiros 4 filhos que o pai tiveram, eles quiseram pôr o nome exatamente dos 4 avós. Que um era o Pedro e a outra Maria. E aqui era a Esther e o Agostinho. Que tinha gente aqui que tinha eles usavam uma carreta de mulas, sabe? Diversas mulas. E eles levavam todo o mantimento através dessas coisas. E nós víamos que eu não me lembro exatamente, porque eu tinha 4 anos. Eu me lembro alguma coisa de lá de onde que eu vim, mas às vezes a gente se esquece de alguma coisa daqui. Onde que é o centro ali, agora na frente ali, era uma encruzilhada que dividia as 4, daí deram o nome de encruzilhada. Eu sou descendente de família italiana. Na minha família, desde criança, sempre a gente teve o costume de comer polenta. Comíamos polenta no café da manhã, comíamos polenta no almoço, no lanche da tarde. E, enfim, com molho, com salame e queijo, com fortalha. E aprendi a fazer e a gostar da polenta. Aprendi a fazer e a gostar da polenta. Por quê? Porque para mim a polenta, além de alimento, ela traz a comunhão. Comunhão com os irmãos, com a família, com os amigos. E tanto que assim,
Na minha família, a gente conserva uma tradição que num dia da semana a gente faz polenta e nesse dia, quem estiver na cidade, quem estiver chegando, chega na minha casa para comer polenta. O que a minha avó dizia? Polenta, para ser boa, ela tem a temperatura da água, ela tem o jeito de colocar a farinha, enfim. Mas os meus avós contavam que eles vieram da Itália e que tinham esse costume também de fazer a polenta e de reunir a família para confraternizar. A quarta-feira é um dia sagrado, é o dia que eu encontro os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus filhos, os meus netos, os que ainda vivem. E também as lembranças dos que já não estão mais aqui. Hoje eu sou de uma família que tivemos muitas perdas, então eu já não tenho vivo nem o meu pai, nem a minha mãe. 5 dos meus irmãos já não estão mais conosco. E nesse dia, os meus avós, e nesse dia as lembranças vêm. Não tem como não lembrar de como a avó ensinava a fazer polenta, de como a mãe manteve essa tradição do dia da polenta para que a família se sentisse esperada, amada, acolhida. E isso tudo é muito gratificante. Mesmo que nem todos estejam presentes, mas as memórias, as lembranças trazem muito conforto para o coração da gente. Na Itália, no período da grande imigração, a questão da monotonia alimentar, se alimentavam basicamente da polenta porque não tinham condições de comprar os outros alimentos. O sal era muito raro e muito caro. Os alimentos eram, quase em todas as famílias, eram insonsos, sem o sal, porque era muito caro, não conseguiam comprar. E o milho, a farinha, sim, porque o milho eles produziam, era mais fácil produzir, então por isso existia essa monotonia. O milho, então a farinha, o radicchio, que era fácil de cultivar, e muitas vezes acompanhado pelos pássaros, como eu disse, o passarinho, né, em bergamasco, usei, em italiano, uccelli. Então, polenta com usei. Essa tradição da polenta com usei, ela foi trazida também, então, para o sul de Santa Catarina, quando ali Treviso se estabeleceram. Era uma tradição que é mantida até hoje pelas famílias de italianos lá, e aqui em Arroio 30 também. Até hoje, o alimento mais tradicional que está presente, se não diariamente, mas semanalmente, na maioria das famílias arroio-trintenses, é a polenta. Desde a minha infância, logo pequena, eu ia muito para uma comunidade chamada Linha Três Barras, que era divisa com Linha Consulta em Salto Veloso. Lá moravam os meus avós da família Faquim Farenzena. E meu avô João contava muito todas essas histórias de como o papai dele, né, chegou do Rio Grande. Eles eram imigrantes que migraram para o Rio Grande do Sul, parte em Veranópolis, parte em Antônio Prado. E nessa imigração, a moradia foi um dos maiores desafios. Chegaram e não chegaram no Brasil
para descobrir tesouros. Chegaram no meio da guerra, da miséria, passando longos períodos em navios e tiveram a graça, né, de ter um governo que recebeu e incentivou dentro das formas que a história apresenta para nós, mas sempre com bastante dificuldade. E o meu avô contava que na época, né, eles tinham que se apropriar do conhecimento. Eles trouxeram toda a parte cultural, inclusive a marcenaria, os hábitos, os instrumentos, mas eles tiveram que adaptar aquilo que existia na região, que eram as madeiras da região, a pedra da região. E logo cedo, né, eu fui uma apaixonada por essa parte. Dentro dessa família Fachin Farenzena, eu tenho um tio que é escultor, e essa imigração ela vem lá da região da divisa do Vêneto, né, da Itália com a Áustria. Então é uma região que era muito montanhosa, muito fria, e que é uma região que muitos dos imigrantes aqui, né, da região meio-oeste vieram também. Primeiro chegando no Rio Grande e depois para cá. Nesse processo da arquitetura, dentro do que eu conheço e posso trazer de informação, a nossa região ela foi muito explorada do ponto de vista da madeira, através das construções com o pinheiro. E eles adaptavam madeiras muito fortes, uma delas é o tarumã e madeiras da época, para fazer a base das casas. E, ficando com um pouco mais de condição, eles exploravam a questão dos porões. Então, esses porões, eles seguiam modelos da Itália, que eram modelos onde se usava pedra, fosse do ponto de vista de proteção da umidade, para que a madeira tivesse mais durabilidade, fosse do ponto de vista da questão de abrigar os alimentos, manter uma temperatura adequada. Então, ali começou o processo de adaptar. E dentro dessa adaptação, a gente teve regiões que imitavam o clima de lá, quente e frio, mas regiões também que eram mais quentes. E aí algumas adaptações foram acontecendo dentro do modelo que veio de lá. Na nossa região, a madeira mais utilizada era o pinheiro. Esse pinheiro seguia um rígido processo do corte segundo a lua, porque dentro da nossa ancestralidade e ainda dentro de algumas modalidades, como para alguns escultores, ainda é respeitado a lua correta. Eles dizem que essa lua correta ela faz com que a madeira não tenha um desgaste por algum tipo de fungo ou de outro tipo de agente que corroa essa madeira, né? E esse processo ele tinha um tempo de retirada, de corte, mas que nós precisamos imaginar que era muito artesanal. Talvez para mim a parte mais fascinante é imaginar como é que eles conseguiam fazer os cortes, os recortes e fazer com que essa arquitetura trabalhasse até no sentido de encaixe de peças, né? Muitas das construções elas eram encaixadas e essa madeira tinha uma durabilidade que se vê em algumas casas mantidas até hoje. Que quando eu falo da ancestralidade de uma forma especial da arquitetura, é falar com muita emoção mesmo, porque eles foram verdadeiros artistas que protegeram as suas famílias com os materiais da época, com ajudas comunitárias, fosse na construção das suas casas, dos seus locais comunitários. Eu sempre gosto, como profissional de saúde que eu sou, de falar do perfil que eram as construções até dos hospitais e ajuda comunitária. Era uma comunidade de muita fé, muita união e de muita inteligência, né? No fundo, todos tinham princípios de marcenaria, de construção, sabiam um pouquinho. Nesse arranjo todo, veio um movimento de resgate, da gente olhar um pouquinho para esse presente que foi esse Brasil nos acolher. E aí a gente fala da adaptação. Então, quando nós falamos assim de honrar as raízes italianas e essa colonização, é falar de uma colonização onde todos pertencem, né? Porque quando nós chegamos para colonizar, essa terra já tinha pessoas que estavam aqui. Eu acho que esse pertencimento e esse espaço que caboclos, alemães, poloneses, ucranianos e todos deram para nós foi muito importante, porque certamente foi uma rede de apoio, né? Não existiu um povo chegando, existiu vários povos lutando, né, num chão batido, muitas vezes uma panela compartilhada, com espaço compartilhado para a vida seguir adiante. Então é nesse contexto que eu vejo que essa arquitetura de imigração ela foi tomando a proporção realmente sustentável, se construiu com o que se tinha, mantendo características.
E o meu despertar de consciência, que é o meu movimento, e eu sinto que é um dos propósitos da minha vida, é deixar para os meus filhos e é deixar para uma comunidade um olhar de cuidado com aquilo que foi cuidado e foi deixado. Porque essa nossa identidade, ela não fala só da identidade cultural e patrimonial, ela fala realmente daquilo que foi vivido, dos ambientes que foram compartilhados, das histórias trocadas, do quanto essa força que vinha neles pode trazer força para a gente fazer os nossos movimentos de vida em todos os campos da vida. E a arquitetura, sem dúvida, é o espaço onde tudo isso aconteceu, onde as doenças aconteceram, onde as festas aconteceram, onde as festas de casamento começavam de manhã e terminavam à noite, onde o enfermo não tinha um hospital para ir, mas adoecia e ia a óbito dentro da sua casa, com os cuidados familiares, onde se criavam famílias de 10, 15 filhos, né, em camas de palha, com pouca condição, um chuveiro muitas vezes inexistente, ou quando existente, era todo adaptado. E a vida se fez, e a vida foi acontecendo. Então, quando se fala em missão, em propósito de vida, eu acredito que a gente olhar para essa possibilidade de pegar o antigo e conectar com o contemporâneo é realmente tornar aquilo algo que simbolize dentro de cada casa a história da sua família. Todos nós, se procurarmos nos nossos arquivos, a gente vai encontrar alguma foto, se não está na nossa casa, vai estar na casa dos nossos tios, e uma construção. Então a arquitetura, ela totalmente marcou a época. E para nós, Arroio 30 é uma cidade que teve uma identidade de construção muito própria, muito forte. Arroio 30 foi um berço de grandes construtores que construíam casas não só na nossa cidade, mas na região. Eu nasci e cresci numa cidade chamada Salto Veloso, mas quem construiu a minha casa de infância foi um construtor, um marceneiro de Arroio 30. Então foi uma cidade que explorou muito isso, e até hoje com grandes mestres que vêm desse processo todo da colonização, do jeito de entalhar, mexer com a madeira. E eu acredito que quando uma sociedade como a nossa começa a fazer esse movimento, como o movimento do empreendimento do refúgio e tantos outros que estão resgatando essa memória antiga, você começa a estimular na população esse movimento também, de olhar para construções antigas, sejam elas da cidade ou regionais, e as pessoas pensarem duas vezes antes de demolir, as pessoas buscarem alternativas governamentais, de apoio de comunidade, para começar a fazer esse restauro e sustento. Essa casa sempre foi da família, né? Sempre foi da família da minha mãe, dos meus avós, que a gente chama de nono, né? O nono e a nona Ana e o nono Linde. E eles sempre moraram nessa casa. Toda a família sempre morou nessa casa, desde que compraram a propriedade. Ela estava construída, era uma casa diferente, ela estava construída mais próxima do rio, né? Um pouquinho mais longe de onde ela está agora. E o meu avô desmanchou aquela casa para construir essa. E desde então toda a família sempre passava final de semana aqui. Nós, né, eu, meus primos, sempre passamos o final de semana aqui. E a casa, depois de 50 anos, ela começou a dar os seus sinais, né, de que precisava de uma reforma, ou o meu tio, nesse momento, resolveu construir uma casa nova e deixar essa aqui de lado. Porém, como tinha muitas memórias afetivas aqui, essa casa não foi nem desmanchada e nem reformada durante 5 anos. Ela ficou fechada durante 5 anos, e mesmo nós vindo visitar a minha nona na casa nova, a gente sempre falava: ai, que saudade dessa casa, que saudade dos finais de semana que a gente passava aqui. O que será que vai acontecer com essa casa? O que será que o meu tio vai fazer com essa casa, né? Que a casa tinha ficado para ele. Será que ele vai desmanchar? Será que vai virar um depósito, um paiol? O que vai fazer?
E começou o se, né? Se nós reformasse, se nós restaurasse, se nós fizesse alguma coisa. E num final de semana, diante de tanto se, nós visitando essa casa, eu disse para minha mãe e para minha tia, vamos parar do se e vamos realmente fazer, né? E elas, vamos, um faz uma coisa, outro faz outra, e vamos nós mesmos restaurando essa casa. E foi assim que começou. Fomos pedir autorização para Nona Ana, né? Se ela deixava nós mexer na casa dela, que estava abandonada. E ela, após autorizar, nós começamos a vir todo final de semana restaurar, mais pelo apreço, pela recordação e pelas lembranças que a gente tinha em família aqui nessa residência. O que a gente sabe é que muito do que a gente encontra hoje nas residências, que é porão de pedra, paredes de pedra, era motivo de vergonha para as pessoas que vieram aqui antes, porque era o que eles tinham. Eles tinham que construir a casa, tinham que manter a família com o que eles encontravam na propriedade. Então aqui é uma região bastante montanhosa, bastante pedras, árvores, né? Pinheiros na época. Então, mas como faz para derrubar um pinheiro sem ferramenta também, né? Tudo começava por aí. Então começava pelas pedras. Eles faziam os muros de pedra, as divisas de pedra, porque era o que encontrava aqui mais fácil. E a partir disso que foram montando as suas casas, ferramentas com pedras para poder cortar as árvores, para daí fazer outras ferramentas e poder trabalhar. E resgatar essa arquitetura, manter a construção como a gente manteve aqui, né? Os entalhos da madeira, que era feito para poder encaixar, para a casa não cair, porque não tinha nem muito prego. Muitos eram parafusos de madeira mesmo que utilizavam. Mostrar para as futuras gerações, né? Para as gerações de hoje em diante, o quanto era difícil e o quanto foi importante. Porque se a gente está aqui hoje foi por causa que eles passaram por tudo isso. Então temos que ser grato e ter aqui visível o que eles fizeram nos faz valorizar ainda mais do nosso propósito, do porquê estamos aqui, né? Eu nasci na comunidade de Santo Antônio, aqui interior de Arroio 30, e no encontro de catequese, em 1977, a minha catequista saudosa Teresa Mosina perguntou: o que vocês querem ser quando crescerem? E eu escrevi, não tive coragem de falar. Eu fiquei com vergonha de falar, eu escrevi ser padre. E ela foi lá e leu, ele quer ser padre. Todo mundo riu de mim. E no ano seguinte, já no início, final de janeiro do ano seguinte, o padre Vilmar Serighelli, que hoje está em Curitiba, mas é daqui, conterrâneo nosso aqui, é padre aqui, né? É da Diocese de Caçador, na época também. E então daí veio fazer a visita familiar. E aí eu fui muito jovem para Caçador, no seminário diocesano Cura d'Ars, onde eu fiquei 8 anos no seminário menor, tendo como reitor o padre Cita, que para mim é uma referência no presbitério, né, de nossos padres aqui, que está ali o padre Cita, né? E depois eu fiz 2 anos de filosofia em Caçador. Daí eu tive problemas de saúde, meu grupo foi para frente, que desse grupo foram 5 padres ordenados, e eu aí retornei para minha terra depois de um tempo, né, de vários anos trabalhando em Caçador também. Voltei para uma escolinha multisseriada num concurso público do estado em 91. Depois disso eu fui diretor da escola Albino Mosconi na Macieira, né? E em 95, 97 fui diretor da Projaf aqui da Escola Municipal de Arroio 30, 2 anos. E os últimos anos na experiência como educador, 38 anos que me aposentei em março deste ano, foram na querida Escola Bornhaus. Como assessor de direção, parte pedagógica, fui diretor alguns meses, mas sempre como assessor de direção. E aí
Em 2017, o padre Eliseu, e que estava aqui também o padre Lourenço, ele me disse: Lídio, te indiquei para ser diácono, para você cursar a escola diaconal. Aí, disse, mas o que é isso, padre? A diocese abriu uma escola para ordenar diáconos, preparar diáconos, futuros diáconos para servir na igreja. De princípio não caiu a ficha, e depois nós começamos. Foram 7 anos de estudo teológico em Caçador, muito boa a escola, chamada Escola Diaconal São João 23, da Diocese de Caçador. Então, e em março deste ano, no dia 9 de março, eu tive o privilégio, na Igreja Matriz de Arroio 30, ser ordenado diácono a serviço da palavra, da Eucaristia e da caridade. E também o diácono está a serviço diretamente da igreja. Eu fui ministro mais de 40 anos, né? Bom, a devoção à Madonna dei Campi, como conhecido também como a Madonna della Preghiera, né? Porque a gente esteve conhecendo em Bergamo, na região de Bergamo, né? Em Stessano, a igreja de Nossa Senhora dos Campos, Rainha da Oração, né? Aquela Madonna della Preghiera. E os imigrantes italianos trouxeram para o sul do estado essa devoção, desse amor a Maria, a Nossa Senhora dos Campos. E em 1926, daí em Arroio 30, sobre aí a responsabilidade de Antônio Nordio e Pascoal Abate, que eram conhecidos como os capelões da época, foi construída então a primeira igrejinha, que depois está ali, vocês podem ver o quadro das 4 igrejas anterior à atual, né? Então, em 1926 foi construída a primeira igrejinha, onde que esses pioneiros aí estavam acompanhando e cuidando dela. Depois nós tivemos em 1953, foi iniciado a segunda igreja. Por que eu falo a terceira igreja, aliás? Por quê? Porque a primeira e a segunda, se for olhar pelo quadro, elas não têm muita específico, mas foi em 42. Em 42. Em 49 foi por Dom Daniel Steen, que era bispo, ele também autorizou tornar-se paróquia Nossa Senhora dos Campos aqui. Então nós já estamos no ano jubilar, que posteriormente eu posso explicar. Então daí em 53 foi iniciada a terceira igreja, que também está lá, que era um modelo bonito, quase que estilo atual, né? Espelhado. Depois, em 75, foi construída a quarta igreja, e essa quarta igreja já é um estilo totalmente oposto às igrejas comuns que a gente conhece, com torres e tal, né? Mas foi diferenciado. A gente respeita quem foi que estruturou isso, porque não se mede a fé pela estrutura, e sim pelo amor à Eucaristia, ao Cristo no Sacrário, e também a devoção à nossa padroeira Madonna dei Campi. E aí, em 75, então, a quarta igreja, e 2011 foi construída, então, sobre o comando e trabalho do padre Eliseu com toda a equipe da CAEP da época, uma equipe muito boa que estava ao seu lado. Então, em 2011, então, se iniciou a construção da quinta igreja aqui da nossa paróquia de Arroio 30 e Macieira, chamada Igreja Matriz La Madonna dei Campi, ou Nossa Senhora dos Campos, Rainha da Oração. Em Stessano, foi as aparições dela, né? E se você for visitar a igreja de Stessano, Nossa Senhora tem a imagem com 3 cores de manto: azul, o preto e o verde. Depois nós vamos conhecer a nossa aqui. Por que o preto? Porque era período de guerra, né? E lá tem uma história bonita sobre isso que não vem ao caso aqui explicar. Aí no sul no Brasil, se não me engano, a nossa paróquia é a única paróquia do Brasil que eu saiba, que tem Nossa Senhora dos Campos como padroeira de uma paróquia. Temos uma igreja em Treviso, no sul do estado, que tem uma capela que tem o nome também, a padroeira Nossa Senhora dos Campos. E justamente os principais pioneiros que vieram aqui na nossa região, 90% deles vieram da região do sul do estado, o conhecido como Serra Abaixo, que abrange Uruçanga, Treviso, Belvedere, Siderópolis, aquela região toda aí. A maioria dos pioneiros daqui. Então aquela região de Serra Baixa como a gente diz, é a nossa mãe
aqui de nosso município, de nosso povo aqui, né? Então essa devoção foi muito forte. E aí, se nós formos ver um pouco da história bem detalhada de Nossa Senhora dos Campos aqui, desde a sua chegada há mais de 90 anos, aqui no nosso município, a devoção a Nossa Senhora dos Campos sempre foi muito forte. Desde 1926, quando os imigrantes italianos vieram para o sul do estado, para o Brasil, principalmente o sul do estado, a devoção de Nossa Senhora dos Campos foi expressada numa pequena imagem que eles traziam juntos, e depois nós temos aqui ao lado direito do altar, tem um quadro grande da igreja matriz de Stessano, na região do Bergamo, na Itália, que lá onde que Nossa Senhora teve as aparições, né? A Madonna dei Campi, ou conhecida também como Nossa Senhora da Preghiera. E nós estamos aqui há 91 anos da chegada dessa imagem de Nossa Senhora dos Campos, aqui no município de Arroio 30, com vários pioneiros pela história do município que é conhecido. Então a devoção e a fé a Nossa Senhora dos Campos há mais de 90 anos. Porque eu trouxeram a devoção de lá de Treviso, de onde vieram, né? Então lá tinha, a mamãe sempre contava, que tinha uma igreja que era Nossa Senhora dos Campos, né? Aí veio essa devoção para cá. Aí eu acompanhava desde criança, então, meu pai, né? E agora, do ano 85, eu entrei como ministra da Eucaristia também. Então, até hoje eu atuo menos, assim, um pouco de problema de saúde, mas ainda continuo fazendo algo, né? Assim, com os doentes, né? Quando eu lembro, assim, que eu participava mais, era uma igreja de madeira, onde fiz minha primeira Eucaristia, nessa igreja, tudo. Aí foi desmanchada essa igreja. Daí um padre começou a construção. Aí essa construção não durou muito tempo também. O padre da época achou que ela era perigosa, uma igreja muito alta, ele achou que tinha rachaduras, foi desmanchada. Uhum. Daí foi construída mais outra igreja e agora, não lembro em que ano que foi construída a última, porque então essa penúltima que teve ali começou a dar muito problema no telhado, chuva, não tinha como. Aí também foi desmanchada. E hoje então essa igreja que temos ali. Sim, a gente se sente feliz, né? Porque eu acho que é uma missão que certamente alguém confiou. Alguém confiou a meus pais e a seguirem. Nós somos todos da religião católica, né? Então, assim como os que vêm hoje, os netos, já participam todos da Igreja Católica, né? Eu entrei no ano 85. Uhum. E foram, assim, anos, então hoje estou, assim, não atuando tanto, por causa mais do problema, então, de saúde e tudo. Então, alguma coisa ainda faço, visitando doentes, né? Uhum. A gente trabalhou muito tempo nas exequias também, da participação com enterros, né? Então hoje daí já tem outras pessoas que fazem, né? Ela me deu, que ela dizia, não crianças, dizia italiano, né? Ela dizia, criança, quando que eu morrer, você sabe, né, do benzimento. 5 irmãs, nós pegamos o benzimento.
E dali, final, foi assim. A minha mãe, ela disse, tchê, pega o benzimento, mas nós sabia tudo de cor. Dali ela pegava a garrafinha, dali ela benzia, vinha tudo para cima, o ar e tudo, com um pouquinho de água, um pouquinho de sal. Dali eu benzia, e nós pegamos o benzimento e tudo. Dali veio lá uma mulher, eu disse, mãe, então deixa correr, que a mãe primeiro rezou para ela, benzeu. E dali ela disse, tchê, para italiano, ela disse, menina, eu disse, então deixa eu, ou disse para a mãe benzer, né? Dali primeiro ela benzeu ela, e depois foi lá benzer, ela disse mesmo assim para benzer. Dali ela me deu tudo, nós sabia tudo que era para benzer o cobreiro, que tinha o cobreiro aqui, benzia 2, 3 vezes, fazia novena, dali pronto, fiz já. E dali, meu Deus, criança me adora, ganhava presente, ganhava de tudo. Eu disse, não quero nada, porque a minha mãe, antes de falecer, ela disse, não é para cobrar, não é nada, que o dinheiro não leva a felicidade. Felicidade é rezar, ficar bom. Casa para rezar, se fazia procissão. E essa aqui é a Madre Paulina, que a minha filha estava doente. E dali foi 12 vezes, Madre Paulina, graças a Deus, curou ela. Eu sempre trabalhei no associativismo, né? Sempre tive essa ideia de que o associativismo cria oportunidades. Então, em 2019, a gente começou com um projeto onde a gente descobriu que Arroio 30 tinha um potencial turístico. E através desse potencial turístico, começamos a trabalhar com a comunidade, né? Principalmente com voluntários, e fazendo visitas nesses locais e começando um pequeno trabalho onde pudemos, com o tempo, né, criar um roteiro que hoje é administrado e também é feito aqui pela Benvenuti, onde a gente tem algumas experiências que a gente oferece e a gente trabalha em parceria com o público e privado. Hoje, a Benvenuti, ela trabalha com o resgate da cultura, dos costumes dos nossos antepassados, dos nossos imigrantes. A gente iniciou o trabalho com as experiências. Então, a gente oferece aqui em Arroio 30 a experiência da colheita e a pisa da uva, a vindima, da forma que era produzido os vinhos antigamente, né? Então, o turista vem para a cidade, recebe a sua cestinha, vai para o pareiral, colhe a uva, vem até a vinícola, faz a pisa da uva, pode comer um lanche típico italiano, que é o merendim, que era o lanche que os nossos imigrantes eles comiam debaixo das pareiras antigamente. Então a gente trouxe todo esse resgate para que o turista e também o visitante, o pessoal aqui da proximidade e também da nossa região, possa estar vivendo isso aqui em Arroio 30. Essa é uma das experiências que a gente oferece. E também, com o tempo, a gente desenvolveu outras experiências para que o turista venha até a cidade e possa também vivenciar, como o feitio da chimia de figo. O feitio da chimia de figo também, o turista pode vir para cá, ou também o pessoal aqui da cidade, como forma de resgate da nossa cultura e dos nossos costumes. A gente colhe o figo, moe o figo, coloca no tacho, faz o doce de figo, tudo muito regado de muita música, muita alegria. O pessoal participa de todo o processo, desde a parte da colheita até a finalização. E ao final recebe um vidro com o doce prontinho, fresquinho na hora, tirado de dentro do tacho, e enquanto acontece todo esse processo, pode vivenciar todas as brincadeiras de antigamente, como o jogo de bulica, a peteca, o baralho, as músicas típicas italianas. Tudo isso a gente oferece aqui em Arroio 30. Arroio 30, ele possuía já um potencial por ter a cultura italiana inserida desde o início aqui nos nossos colonizadores.
e também já havia alguns pontos que eram visitados, né, pela região, e a gente percebeu que podíamos lapidar esses pontos, podíamos potencializar e trabalhar com as experiências, porque aqui há muitos anos se colhia o pêssego direto do pé, era feita a venda, mas a gente não tinha todo esse contexto de utilizar o traje típico, de fazer a divulgação de uma forma diferente, de fazer mesmo que o turista leve uma experiência para casa, que ele se sinta pertencente à experiência aqui do município. Então a gente trabalhou nesse sentido. Todo esse resgate, a gente iniciou com esse trabalho porque a gente sentiu a necessidade de trazer de volta esses costumes, né? Para não se perder, para mostrar para os nossos filhos, daqui a pouco para os nossos netos, como era antigamente. Então, desde as vestimentas, da roupa típica italiana, dessas experiências, aqui já tem todo um contexto, né? Nós temos vários monumentos, vários locais para serem visitados que relembram o passado. E muitas esculturas, muitos monumentos, a nossa arquitetura é muito baseada na cultura italiana. Então, para que isso fosse melhor aproveitado, a gente iniciou esse trabalho no turismo para o pessoal poder conhecer a nossa história, conhecer os nossos costumes, conhecer as nossas tradições. Então, a gente faz todo o passeio cultural, conta a nossa história, oferece essas experiências. Temos também muito forte aqui a língua italiana ainda presente aqui em Arroio 30. Então, é algo que a gente valoriza muito e que a gente não quer que se perca. Então, a gente faz todo esse trabalho para que continue, né, toda essa nossa tradição, essa nossa cultura italiana. Eu, Karine, hoje me sinto a pessoa mais realizada em fazendo o que realmente eu gosto e o que eu realmente faço de coração. Eu sinto que cada pessoa, cada turista, cada visitante que nos visita sai daqui diferente do que veio. Então, para mim, isso é importantíssimo. Eu amo o que eu faço de coração. A gente está aqui para bem receber, para mostrar a experiência. Desde que eu comecei, eu sempre tive esse intuito de estar no meio das pessoas. Porque eu digo que quem faz turismo tem que gostar de gente, tem que estar no meio de pessoas, tem que saber que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu sentimento, e a gente consegue, naquele momento da experiência, exaltar isso, trazer para fora. Então, quando você vai fazer uma colheita, não é simplesmente você estar lá colhendo um pêssego direto do pé, colocando na sua cesta de forma formal. É de coração, gente. É maravilhoso. Você sente que ali teve um carinho no cuidado daquela fruta que você está levando para casa. Teve um trabalho por trás. Teve toda uma dedicação para que aquilo fosse realmente uma experiência. Então, a gente sabe o quanto é importante nossos parceiros, quanto o Arroio 30 hoje é conhecido, é valorizado por ser um povo hospitaleiro, por a gente gostar de estar com todos, né, e fazer essa experiência. Então eu me sinto realizada, eu sei que a gente tem muito ainda para desenvolver, muita coisa para melhorar, mas a gente já chegou assim num patamar onde a gente diz assim, nossa, hoje eu vejo que Arroio 30 apareceu, que Arroio 30 está se desenvolvendo da melhor forma possível. E nós, como pessoas, nos sentimos realizadas com isso. E pela Benvenuti, então, me sinto orgulhosa de fazer parte. A gente começou, na verdade, no ano de 2000. Eu ainda não era professora de língua italiana nesse período, eu era aluna ainda, mas eu acabei tendo um grande gosto nas aulas que eu tinha de língua italiana. Então, eu acabei pensando e estudei a minha formação, no caso, foi pedagogia, mas eu estudei para conseguir estar repassando às crianças a nossa cultura, a nossa origem. Ele iniciou no ano de 2000 como grade curricular. E, as escolas do município e do estado também acabam tendo aulas de língua italiana toda semana. Aqui no município são duas aulas por semana. A gente começa com crianças de 2 anos de idade até os 11 a 12 anos.
no município e no estadual, continua até eles se formarem no 3º ano. O que me faz realmente apaixonada é a minha descendência, porque meus avós falavam italiano, né, o dialeto na casa onde eles moravam, e a gente morava vizinho a eles. Então, minha infância foi na casa dos meus avós. E eu, o tempo todo eles conversavam no dialeto. Porém, eles não nos ensinavam, mas a gente sabia o que eles estavam conversando. E eu achava muito lindo eles falarem numa outra língua, não a língua que eu sabia. Porém, eles não acabavam nos ensinando por conta de um histórico que vinha sendo repassado pelos nossos bisas. Que quando eles chegaram ao nosso Brasil, eles se difundiram em vários lugares. E os que chegaram na nossa cidade, na época só falavam no dialeto. E quando as crianças, no caso os nossos avós, começaram a ir para a escola, eles chegaram não sabendo português, falando na língua deles e também não entendendo o que os professores estavam repassando, eles viraram motivo de chacota. Então, num período em sala de aula, eles acabavam não mais conversando, não mais falando na língua que eles acabavam mesmo eles se entendendo. Segundo o que eu lembro, assim, que meus avós falavam, que eles não brincavam junto com as outras crianças, porque eram excluídos, no caso, e aí eles acabavam ficando no grupo deles. Indo para casa e falando isso para os pais deles, os pais então decidiram que eles teriam que aprender a língua portuguesa e deixar de lado um pouquinho a língua italiana. Então em casa eles podiam falar no dialeto, mas quando eles saíssem eles deveriam apenas falar na língua portuguesa. Então eu creio que acabou se perdendo muito dos nossos pais para nós, para nossa geração, ou para as pessoas que estão ouvindo, porque a gente não teve a convivência, mas não teve a parte da prática da fala. Há um tempo atrás a nossa população era realmente, da nossa cidade, formada basicamente por italianos. Hoje já tem outros grupos, e eles sentem sim, as crianças que vêm para a escola, que elas vêm de outros países, que vêm com outras culturas, eles acham muito interessante e muito bonito. Aí eu acho assim que acaba sendo algo bem importante, porque a gente conhece a cultura deles e consegue divulgar a nossa. Por mais que a gente tenha menos pessoas que estão vindo de outras culturas, a gente conhece a deles e respeita, e eles conhecem a nossa e respeitam também. Eu vejo que as famílias, os jovens que estão vindo hoje, os papais mais novos que estão vindo hoje, as mamães, eles também têm esse carinho, eles falam dos avós com muito orgulho, porque eles lembram coisas muito importantes que acabaram acontecendo na família. E eles tentam trazer para os filhos deles, mas o conhecer a história do vô, não propriamente a língua. Então várias pessoas já acabam nos procurando para que a gente acabe fazendo cursos, outras coisas, para que realmente se insira novamente e se consiga resgatar o que de repente acabou por um tempo se perdendo.